Você já sentiu que está esperando por algo que nunca chega? Compra um celular novo, consegue um emprego, inicia um relacionamento. E em 2 semanas o brilho sumiu. O que era um sonho virou paisagem. O que era desejo virou mobília. Então você abre o Instagram. Não para ver algo, mas para fugir de algo. O peso insuportável de estar sozinho com as suas próprias coisas. Existe um nome para isso. Os gregos chamavam de ascedia, uma palavra que os monges medievais conheciam muito bem e chamavam de demônio do meio-dia. Não é preguiça, não é depressão, é uma espécie de náusea existencial diante da própria vida, uma incapacidade de habitar o presente sem querer escapar dele. E o curioso é que essa sensação nunca foi tão comum quanto agora, na era em que temos acesso a mais coisas, mais experiências e mais estímulos do que qualquer geração anterior na história humana. Por quê? Em 1908, um jornalista inglês gordo, barulhento e brilhante chamado G.K. Chesterton publicou um livro chamado Ortodoxia. Ele não tinha internet, não tinha smartphone, mal tinha automóvel, mas descreveu com precisão cirúrgica o mal que nos consome hoje. Chesterton identificou que o ser humano moderno sofre de 2 doenças simultâneas e contraditórias: a ânsia de querer e o tédio de possuir. Somos, nas palavras dele, como crianças mimadas que ganham um brinquedo e, em vez de brincar, ficam olhando para a caixa do próximo presente. Mas ele foi além. Disse algo que parece contraintuitivo à primeira vista. O mundo não vai perecer por falta de maravilhas, mas por falta de capacidade de se maravilhar. Repara na distinção. O problema não é a escassez de coisas extraordinárias. O problema é uma atrofia interna, uma espécie de cegueira progressiva para o extraordinário que já existe. Pense em como isso se manifesta hoje. A pessoa viaja para a Toscana e passa metade do tempo fotografando o pôr do sol, para postar, sem nunca de fato ver o pôr do sol. O casal que vai a um restaurante estrelado e sai comentando sobre o próximo lugar que quer experimentar. O jovem que termina uma série de 60 episódios às 3 da manhã e antes que os créditos finais terminem, já está procurando a próxima. Não é falta de beleza no mundo, é falta de presença para recebê-la. Porque o scroll infinito vicia, a resposta superficial é dopamina. O algoritmo é projetado para isso. Verdade, mas incompleta. A resposta mais profunda é essa. O scroll infinito é a promessa constante de novidade sem o custo do compromisso. Nas redes sociais, você nunca possui nada, você apenas consome. E consumir é infinitamente mais fácil do que habitar. Habitar exige que você fique, que você suporte o silêncio, que você veja as rachaduras na parede e decida que aquela é a sua parede. Consumir permite que você fuja com a ilusão de que você está avançando. Pensa comigo, um filme de 2 horas exige que você se sente, invista emocionalmente numa narrativa e suporte a incerteza de não saber o final. Já o TikTok oferece 400 micronarrativas por hora, cada uma se encerrando antes que você precise sentir qualquer coisa de verdade. Não é que você seja fraco, é que você foi treinado por anos de consumo acelerado a rejeitar qualquer experiência que não entregue gratificação imediata. E aqui Chesterton faz o seu lance mais ousado. Ele diz que o tédio não é apenas um incômodo psicológico, é um pecado teológico. Especificamente o pecado do orgulho, porque quando você diz, já vi tudo isso antes, não me impressiona mais, você está na prática dizendo ao universo, eu já vi tudo o que você tem a oferecer e não é o suficiente. É a arrogância de quem julga o banquete sem ter provado nenhum prato de verdade. Mas agora vem a virada de Chesterton, e ela é linda. Ele propõe um experimento mental. E se a repetição não for tédio, mas vitalidade? Observe uma criança de 3 anos. Ela pede para você fazer a mesma careta, contar a mesma piada, jogar o mesmo jogo pela 10ª vez seguida. E na 10ª vez ainda ria, com a mesma intensidade da primeira. Por quê? Porque para a criança, cada repetição é uma confirmação de que o mundo é confiável, de que a alegria pode ser acessada de novo, de que o milagre é reproduzível. Nós adultos perdemos isso. Desenvolvemos o que poderíamos chamar de cinismo estético, a suposição automática de que o familiar não pode mais surpreender. Chesterton, então, faz sua afirmação mais escandalosa. Talvez Deus seja como essa criança. Talvez, toda manhã, ao contemplar a criação, algo diga ao sol: ei, faça de novo, e o sol nasce. Não por uma lei fria e mecânica,
mas por um entusiasmo que nunca se esgota. Agora pense em quantas coisas na sua vida você deixou de ver porque classificou como já conhecidas. O rosto da pessoa que você ama, o caminho que você faz todo dia para o trabalho, o céu às 6 da tarde de uma terça-feira qualquer. Rilke, o poeta alemão, escreveu em suas cartas a um jovem poeta algo que ressoa aqui. A maioria das pessoas nunca viveu o suficiente no comum para descobrir o extraordinário que ele contém. Saem à caça do dramático, do exótico, do instagramável e deixam intocada a maior riqueza que tem, a atenção para o que já está diante delas. Há um experimento que o fotógrafo Sebastião Salgado costuma descrever. Quando você olha para uma coisa ordinária por tempo suficiente, uma pedra, uma mão, uma poça de água, ela começa a revelar uma complexidade que você nunca imaginou que existia ali. A questão não é o objeto, é a duração do olhar. Então, qual é a cura? Não é desligar o celular para sempre, não é morar em uma cabana sem internet. Não é uma solução de 5 passos que você vai salvar nos favoritos e nunca aplicar. A cura é um gesto muito mais simples e muito mais difícil. A humildade de perceber que você nunca esteve tão perto de um milagre quanto agora. O fato de você existir, de que partículas de carbono se organizaram de uma forma tão improvável que resultaram em você, capaz de sentir tédio, de desejar beleza, de fazer perguntas sobre o universo. Isso é algo que nenhum algoritmo consegue gerar, nenhuma notificação consegue substituir. Chesterton propõe um desafio que eu te repasso. Hoje, olhe para algo que você já possui, um objeto, uma pessoa, um lugar, e tente enxergar o dragão escondido ali. A estranheza fundamental de que aquilo existe em vez de não existir, de que aquele rosto diante de você é único em toda a história do cosmos. A verdadeira aventura não é buscar o novo, é ver o antigo com olhos que ainda não aprenderam a desistir. Porque, no fundo, o problema nunca foi que o mundo ficou pequeno, foi que nós paramos de crescer para dentro dele. A vida é um banquete que a gente insiste em julgar sem provar. Se você quer continuar explorando essa e outras ideias com a gente, se inscreva no canal e obrigada por dedicar a sua atenção a esse vídeo. No mundo de hoje, a sua atenção é o presente mais valioso que você pode dar. Nos vemos no próximo vídeo.